Bom dia, turma! Na aula de hoje de português, iremos revisar os conteúdos estudados no início desse livro. Encontro vocálico e fonema e letras. Iremos dar início ao nosso estudo revisando sobre encontro vocálico. Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais juntas em uma palavra. O que é o encontro vocálico, turma? É a junção, é a união, o encontro de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Toda vez que verificarmos duas ou mais vogais juntinhas em uma mesma palavra, nós classificamos em encontro vocálico. Vejamos os exemplos. Na palavra coração, percebemos o encontro de duas vogais, a vogal A e O. Elas estão juntinhas e quando isso acontece, nós dizemos que houve um encontro vocálico, um encontro de vogais. Na palavra mamãe, percebemos um encontro de duas vogais, a vogal A e E. Elas estão juntinhas e quando isso acontece, nós dizemos que houve um encontro vocálico, um encontro de vogais. Na palavra Paraguai, percebemos o encontro de três vogais, as vogais U, A e I. Elas estão juntinhas e quando isso acontece, nós dizemos que houve um encontro vocálico, um encontro de vogais. Então, o que é o encontro vocálico? É o encontro de duas ou mais vogais em uma mesma palavra. Muito bem, turma. Passando. Classificação do encontro vocálico: ditongo, hiato e tritongo. Turma, existem três tipos de encontro vocálicos: o ditongo, o hiato e o tritongo. Vamos relembrar cada um deles? Ditongo. Ditongo é quando acontece a união de duas vogais em uma única sílaba. Turma, o ditongo é o encontro, a união de duas vogais em uma mesma sílaba, ou seja, após fazermos a divisão silábica de uma palavra, se as vogais, se elas permanecerem juntas na mesma sílaba, esse encontro vocálico é classificado como ditongo. Vejam os exemplos. Na palavra água, tem duas vogais juntas, as vogais U e A. Portanto, há um encontro vocálico. E essa palavra tem a seguinte divisão silábica: A, tracinho, G, U, A. Na divisão silábica, percebam que as vogais ficaram juntas na mesma sílaba. E quando do
duas vogais ficam juntas na mesma sílaba, o encontro vocálico é classificado como ditongo. E na palavra espécie, tem duas vogais juntas, as vogais I e E. Portanto, há um encontro vocálico. E essa palavra tem a seguinte divisão silábica: ES tracinho, PE tracinho, CIE. Na divisão silábica, percebam que as vogais ficaram juntinhas na mesma sílaba. E quando duas vogais ficam juntas na mesma sílaba, nós classificamos em ditongo. O encontro vocálico é classificado como ditongo. E na palavra muito, tem duas vogaizinhas juntas, as vogais U e I. Portanto, há um encontro vocálico. E essa palavra tem a seguinte divisão silábica: MUI tracinho TO. Turma, na divisão silábica, percebam que as vogais ficaram na mesma sílaba. E quando duas vogais juntas ficam na mesma sílaba, o encontro vocálico é classificado como ditongo. Muito bem, turma. Passando. E o hiato? Hiato é o encontro de duas vogais que ficam em sílabas diferentes. Turma, já o hiato é o encontro de duas vogais que, após fazer a divisão silábica das palavras, essas vogais ficam em sílabas separadas. Esse encontro vocálico é classificado como hiato. Vejam os exemplos. Na palavra receoso, temos duas vogais juntas, as vogais E e O. Portanto, há um encontro vocálico. E essa palavra tem a seguinte divisão silábica: RE tracinho, CE tracinho, O tracinho, SO. Turma, na divisão silábica, percebam que as vogais que antes estavam juntas, agora ficaram em sílabas separadas. E quando duas vogais ficam em sílabas separadas, o encontro vocálico é classificado como hiato. E na palavra triunfo, temos duas vogaizinhas juntas, as vogais I e U. Portanto, há um encontro vocálico. E essa palavra tem a seguinte divisão silábica: TRI tracinho UN tracinho FO. Turma, percebam que na divisão silábica, as vogais que antes estavam juntas, agora ficaram em sílabas separadas. E quando duas vogais ficam em sílabas separadas, temos um hiato. O encontro vocálico é classificado como hiato. Muito bem. E o tritongo? Tritongo é o encontro de três vogais em uma mesma sílaba. Turma, o tritongo é o encontro, a união de três vogais em uma mesma sílaba. Ou seja, após fazermos a divisão silábica de uma palavra, se há três vogais
e elas permanecerem juntas na mesma sílaba, esse encontro vocálico é classificado como tritongo. Muito bem, vejam os exemplos. Na palavra quaisquer, temos 3 vogaizinhas juntas. As vogais U, A e I. Portanto, há um encontro vocálico. E essa palavra tem a seguinte divisão silábica: Q, U, A, I, S, tracinho, Q, U, E, R. Percebam que na divisão silábica, as 3 vogais ficaram juntas na mesma sílaba. E quando 3 vogais ficam juntas na mesma sílaba, o encontro vocálico é classificado como tritongo. E na palavra enxagou, há 3 vogaizinhas juntas, as vogais U, O e U. Portanto, há um encontro vocálico. E essa palavra tem a seguinte divisão silábica: N, tracinho, XA, tracinho, GUOU. Turma, percebo que na divisão silábica, as 3 vogais ficaram juntas na mesma sílaba. E quando 3 vogais ficam juntinhas na mesma sílaba, o encontro vocálico é classificado como tritongo. Vamos recapitular? Encontro vocálico é a junção, a união, o encontro de 2 ou mais vogais em uma mesma palavra. E existem 3 tipos de encontro vocálico: o ditongo, hiato e o tritongo. O ditongo é a união de 2 vogais em uma única sílaba. E o hiato é o encontro de 2 vogais que ficam em sílabas diferentes. E o tritongo é o encontro de 3 vogais em uma mesma sílaba. Certo, turma? Passando, agora nós iremos relembrar o que são fonemas e letra. Fonema e letra são unidades sonoras e sinais gráficos que compõem a fala. Cada uma possui uma definição. Enquanto o fonema é o som em si mesmo, a letra é a representação gráfica desse som. Turma, é bem simples. O fonema é o som. Fonema é o som emitido de cada letra. E a letra é escrita. É por meio das letras que as palavras são formadas. Vejam os exemplos, turma. Na palavra sapato, possui 6 letras e 6 fonemas, ou seja, possui 6 sinais gráficos formando uma palavra e possui 6 sons, pois cada letra que forma essa palavra sapato possui um som. Turma, mas nem sempre o número de fonema e letras de uma palavra serão iguais. Por exemplo, na palavra hoje, é formado por 4 letras, H, O, J, E, mas ela possui 3 fonemas, ou seja, essa palavra possui apenas 3 sons. Isso porque a letra H não possui som. Portanto, fonema é o som de cada letra, enquanto letra é a escrita. Muito bem, turma. Chegou o fim a nossa revisão e até a próxima aula.